Ok, meu povo, vamos aqui começar a gravar as aulas de reposição para vocês, tá bom? Aquelas primeiras 3 aulas que não foram possíveis estarmos juntos presencialmente devido ao fato de não ter sido possível fazer a minha contratação ainda. Então a gente vai gravar essas aulas e deixar aqui disponíveis para vocês, para que vocês consigam repor, né? E não ficar no prejuízo, tá bom? E o nosso tópico importante dessa aula são os conceitos básicos da geometria plana, tá ok? Então são coisas bem simples e que para o nível de 5º ano vale muito a pena a gente poder explicar bem explicadinho para ficar bem bacana para eles. Joia? Então vamos fazer uso aqui de aplicativos bem interessantes para que isso aconteça. Bom, então se tem alguma coisa, né, como o próprio texto já diz, que é importante para um pedagogo na parte da matemática, é a geometria. Então a geometria ela é muito útil, muito importante e é fundamental no trabalho com os primeiros anos. Hoje há uma deficiência bastante grande com relação ao conhecimento matemático, porque muitos dos professores da base preferem esquecer um pouco essa parte de geometria e os meninos ficam bastante deficientes, tá bom? Então nesse capítulo, ou seja, nesta aula, a gente vai abordar os elementos que são básicos da geometria, tá bom? Aqui a gente vai tentar falar mais da geometria plana e vai ter uma aula exclusiva apenas para a geometria espacial, tá bom? E para nos ajudar nesse conceito dos tópicos fundamentais da geometria, nós vamos usar aqui o nosso grande e poderoso GeoGebra, tá certo? Então aqui é que nós vamos fazer uso dele para que a gente consiga deixar bem claro para vocês. E tudo começa mais ou menos quando o homem percebe que é possível representar coisas, né, do mundo real no formato analítico bem tranquilo, de modo desenhado. Tá? Então nesse caso surgiram elementos que sejam tão naturais, né, e elementares que não precisavam de demonstração. E o que são esses elementos naturais que não precisavam de demonstração? Aquilo que podiam ser vistas, como dizendo assim, como algo tão elementar, mas tão elementar que a própria observação já garantia que eles eram existentes, tá? Daria para existir. E quais são esses 3 elementos primordiais, tá bom? A gente vai começar por isso daqui. Que elementos são esses que são primordiais para a geometria? Então, o primeiro deles está aqui, o ponto. O que é um ponto, na verdade? Se nós formos observar a ideia de ponto, uma manchinha qualquer aqui, ó, nesse caso, o ponto final aqui, ó, do nosso texto, representa um ente bem bacana e bem forte para representar o significado de ponto na geometria, tá bom? Então um ponto é um lugar no espaço. Ele não tem dimensão, não tem grossura, não tem tamanho, mas para que fique fácil para o nosso olho conseguir captar essa ideia, a gente faz aqui um símbolozinho que vai representar aquele ponto, aquela região do espaço, do plano, aliás. Usando aqui o GeoGebra como elemento básico para a nossa ideia, a gente pode caracterizar um ponto como sendo uma ferramenta, ou seja, uma representação de um espacinho. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no sistema de coordenadas, não preocupado com a ideia de coordenadas no momento, tá bom? A gente vai preocupar apenas com a representação. Então nesse caso aqui, eu vou chamar esse pontinho que eu desenhei aqui, ó, nesse plano, nesse ponto, ele recebeu o nomezinho que eu vou chamar de A, ponto A. Veja que ele está representando um lugarzinho no plano, tá bom? Qualquer outro ponto que a gente queira colocar vai ficar também aí nesse plano. Vou colocar um outro ponto bem por aqui assim, ó, que vou caracterizar ele como sendo o ponto B, certo? Ou seja, essa maneira de chamar, essa maneira carinhosa de nomear é apenas para ficar fácil para a gente conseguir representar e trabalhar com eles, tá bom? Então nesse caso eu coloquei aqui 2 pontos A e B. Tá? Então é só para caracterizar a ideia do que seja um ponto. Voltando aqui então, já vimos o que significa o ponto, tá bom? Agora vamos pensar no que é a reta, tá? Então uma reta, na verdade, é
ligação, uma união de infinitos pontos, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso GeoGebra e verificar o que a gente entende como sendo uma reta. Vou pegar aqui a ferramenta de retas, tá? E a gente vai tentar fazer aqui uma reta, passando pelo ponto A e pelo ponto B. Vou colocar aqui uma reta e vou deixar ela na corzinha. Vou colocar aqui de uma cor vermelha, tá certo? Para ficar bom da gente visualizá-la. Colocarei na cor vermelha. Pronto. Isso. Aqui temos então uma reta. Bom, e o que nós temos de interessante? Olha, como eu agreguei essa reta ao ponto A e ao ponto B, ao movimentar qualquer um desses dois pontos, a reta também se movimenta. Essa é uma vantagem, por exemplo, de usar um software de geometria dinâmica, por exemplo. Tá bom? Então a gente utilizando essa ferramenta fica bem tranquilo para podermos compreender. Então, sendo assim, a reta seria uma união de infinitos pontos. Aí você pode perguntar, mas professor, como é que a gente pode entender uma reta como sendo a união de um monte de pontos? Se eu vier aqui e começar a colocar pontos sobre essa reta, tá? Deixa eu verificar aqui, marcar aqui. Olha, se a gente colocar um monte de pontos sobre essa reta aqui, a gente vai percebendo que a junção desses pontos vai indicando ou vai caracterizando uma reta, tá vendo? Eles vão ficar todos alinhadinhos. Se tivermos a paciência suficiente para colocarmos os pontos aqui, tantos quantos queiramos, a gente vai perceber que eles vão estar alinhados. Então a ideia de uma reta seria isso, seria pensarmos em um montão de pontos tão próximos, mas tão próximos quanto a gente precise, e aí esses pontos vão se parecer com uma reta, tá bom? Então essa é a caracterização de uma reta, beleza? Bom, e agora faltou, por exemplo, aqui a gente pensar na ideia do plano, tá? E o que seria um plano para a geometria básica? A própria geometria plana já diz a respeito do que seja um plano. E também não é um elemento muito diferente daquilo que temos costume de ver, tá bom? A gente vai caracterizar um plano como sendo, deixa eu colocar aqui o GeoGebra novamente, o plano seria esse espaço, tá? Da tela, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, um espaço onde não tem uma dimensão de profundidade, tem apenas uma dimensão de largura e de comprimento, ou como se preferir falar, largura e altura, tá ok? Então o plano poderia ter um bom representante aqui, né, na tela, mas você pode também pensar no piso da sala de aula, da sua casa, no telhado, vamos pensar assim, nas paredes da sua casa são planas ou muito parecidas com planas. Tá bom? Então o plano é um elemento essencial da geometria. Então, enfim, esses são os três elementos primários que nós chamamos. E aqui tem uma representação básica deles, tá ok? Essa representação básica, a gente chama de básica justamente porque ela é muito simples. Aqui, por exemplo, tem uma representação do ponto, aqui temos a representação da reta, e esse conjunto um pouquinho mais marronzinho aqui é o nosso plano, tá bom? É a simbologia do plano. Beleza? Bom, nesse sentido, a gente vai percebendo que esses três elementos, com eles é possível a gente pensar em outros elementos geométricos, tá bom? E aqui vem a definição do que é cada um deles, tá? E vamos dizer assim, bem definido aqui. O que é um ponto? É um elemento geométrico sem dimensão, ou seja, não possui largura, não possui comprimento e também não possui o que? A altura, tá bom? Essa é uma característica justamente do ponto. Ó. Não tem dimensão, ou seja, não tem largura e nem também tem altura, tá bom?
E a gente consegue chamar eles por uma letrinha maiúscula. Aqui no caso eu chamei letra A, tá bom? Mas pode ser qualquer outro tipo de letra maiúscula. O tópico 2 aqui, nós vamos verificar que é o alinhamento de infinitos pontos que acaba produzindo uma reta, tá bom? Quando você tem infinitos pontos aqui alinhadinhos, tá certo? O próprio nome alinhar, né? Já nos dá essa ideia de que vai construir o quê? Vai construir uma reta. Joia? Então fiquem ligados aí nos conceitos. Um ponto é um elemento geométrico que não tem dimensões, e não ter dimensões significa não ter largura, nem comprimento, nem também altura. A gente não pode tocar num ponto. A gente pode simplesmente imaginar que ele está naquele local. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno quanto se precise, tá bom? E a ideia de um plano é a junção de infinitas retas, certo? Então aqui nós vamos ter esse conceito. Se nós juntarmos um montão de retas, isso vai nos dar a ideia de quê? De um plano. Joia? Então é um conceito bastante tranquilo nesse caso. A gente pode até imaginar aqui, por exemplo, no GeoGebra, olha, imaginando essas linhas verticais aqui, olha, como se fossem faixas ou fitas que a gente foi apregando várias fitinhas aqui na vertical e formando esse plano, tá bom? Então, nesse caso aí, fica bem clara a ideia, bem tranquila. Eu imagino que fique bem claro para vocês também que um conjunto de retas pode formar um plano. Então aqui, por exemplo, vou fazer uma ideia aqui. Aqui os traços não estão saindo retinhos, mas vocês vão percebendo aí o conceito. Ó. Se juntarmos aqui várias retinhas tão próximas quanto a gente queira, vai acabar construindo a ideia de uma coisa plana, certo? Visto que nós estamos juntando retas. E aí vai ficando cada vez mais largo, desde que você vai colocando várias e várias retas na mesma direção, tá ok? Então isso aí é a ideia de formação de um plano. Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos umas coisinhas que nós chamamos de postulados. Postulados são informações que por si só, ou seja, por elas mesmas, serem tão simples, elas já são aceitas como verdades, sem precisar de demonstração. Qual é a primeira delas? É que por um ponto pode passar infinitas retas. Olha só que coisa estranha, né? Por um ponto pode passar infinitas retas. Mas isso é verdade, certo? Então, se nós pegarmos aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto B. Deixa eu deixar os pontinhos aqui. Só os pontos iniciais que nós tínhamos, o ponto A e o ponto B. Se a gente começar a fazer retas aqui, passando pelo ponto A, por exemplo, ó, vamos fazer algumas retas aqui, passando pelo ponto A. Tá, vou colocar uma reta para cá, depois eu vou colocar uma outra para cá. Tá vendo? Pelo ponto A, a gente consegue fazer um montão de retas, tantas quanto a gente queira. Então, essa ideia é muito interessante, muito básica, que a gente não precisa demonstrar isso aqui. Não é necessário demonstrar, porque a gente consegue visualmente compreender esse conceito, certo? Então, estamos colocando um montão de retinhas passando por aqui pelo ponto A, tá? Então tá ficando aqui, ó. Já tem bastante retinhas aí, tá vendo? Então é isso, ó. Veja que por aqui pelo ponto A eu estou passando um montão de retas. E isso não é só o começo, né? Assim, se a gente for continuar nesse processo, a gente realmente consegue colocar infinitas retas que passem por cima desse ponto. E como as retas também não têm dimensões, ou seja, não tem largura, nem comprimento, nem altura, não tem espessura, vamos dizer, na verdade ela tem comprimento, né? Não tem largura ou espessura ou altura. Então nesse caso a gente consegue colocar elas tão próximas, mas tão próximas quanto se queira. Por isso se diz que existem infinitas possibilidades de retas que passam por um único ponto. Legal? Sendo assim, fica aí garantido o primeiro
postulado. O segundo que nós temos aqui é que diz o seguinte, que por 2 pontos, olha só, o segundo item da nossa lista, que é o quinto item no total, diz assim, por 2 pontos diferentes passam uma única reta. Como seria isso? Voltemos aqui novamente ao nosso GeoGebra para ter isso como dizer assim, como uma verdade, tá bom? Bem clara, bem tranquila para cada um de nós. Então a gente vai tentar mostrar que por 2 pontos só é possível passar realmente uma reta. Seja aqui o ponto A e o ponto B, como está mostrado aqui. Se a gente for tentar colocar outra reta sobre o ponto A e o ponto B, além dessa que já está aqui, certo? Elas vão ficarem sobrepostas. Tá? Então, se a gente vier bem aqui e conferir realmente quem está passando por cima do ponto A e ponto B, já vai estar dizendo aqui, ó, tem uma reta F e a reta G. Tá? Deixa eu destacar aqui. Ó. A reta F passa por onde? Pelo ponto A e B. A reta G também está passando pelo ponto A e B. Tá? Ou seja, se eu tentar colocar 2 retas passando pelo mesmo ponto, a gente vai perceber que elas vão ficar coincidindo uma com a outra a tal ponto de não ser possível distinguir quem é quem. Tá certo? Então, nesse caso é que a gente diz que por 2 pontos diferentes só se consegue passar uma única reta, tá bom? E se mais de uma reta estiverem passando pelos mesmos pontos, elas se coincidem, tornando-se realmente uma, tá ok? Então, isso é importante. E o último postulado aqui que nós temos é que no plano 2 retas podem ser de posições bastante diferentes. No mesmo plano, por exemplo, 2 retas podem ser aqui, ó, elas podem ser concorrentes quando possuírem um único ponto em comum. Ou seja, quando as retas estiverem em uma posição tal que aqui, olha, fique um ponto em comum entre elas. Deixa eu desenhar esse pontinho comum aqui na cor preta. Olha. Se 2 retas tiverem um ponto em comum, elas são ditas concorrentes. Depois, se 2 retas forem paralelas, significa que elas não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, elas nunca se encontram, nunca se topam. Como é que seria a característica desse exemplo? Algo mais ou menos nesse estilo. Ó. Embora aqui esteja muito grotesco, né, assim, a nossa representação, mas seria essa ideia. Elas vão percorrer até o infinito, mas nunca vão tocar uma na outra. Então elas são paralelas. E coincidentes, quando é que 2 retas são coincidentes? Quando possui todos os pontos em comum. Nesse caso, eu posso dizer o seguinte, eu vou desenhar aqui uma reta vermelha, tá? E agora eu vou vir aqui com uma outra reta preta. Como elas são coincidentes, todos os pontos da reta vermelha também vão ser pontos da reta preta. Então, significa que a reta preta vai estar passando exatamente aqui, olha, por sobre a reta vermelha. Ou seja, uma reta vai cobrir a outra. Elas vão estar no mesmo espaço, no mesmo local. Por isso elas são chamadas de retas coincidentes. Ok? Bom, e aqui nós temos essas figuras, essas representações daquilo que nós já falamos até agora. Tá bom? O que temos aqui de legal? Vejamos. Aqui está representando a ideia de que por um ponto aqui, olha, passam infinitas retas. Aqui tem algumas retas passando por esse ponto. Aqui nós temos o conceito de que um monte de retas juntinhas formam um plano. Aqui estaria um conceito de plano. Aqui está mostrando que pelos pontos A e B só passa mesmo essa reta, tá bom? E aqui nós temos o conceito de pontos infinitos
formando uma reta, para mostrar que uma reta realmente é um alinhamento de infinitos pontos. Temos aqui o conceito de retas paralelas e aqui o conceito de retas concorrentes, tá bom? E a gente pode tomar qualquer uma dessas duas aqui para representar as retas coincidentes, tá bom? Então eu poderia imaginar que existe aqui nessa posição que passa pelo ponto A e H, poderia existir uma reta que eu vou chamar de reta R, e também poderia passar por aí uma outra reta que eu vou chamar de reta S, tá certo? Então aí nós temos esse conceito bastante legal. Bom, então agora fica o seguinte, que uma vez que foi possível vocês compreenderem essas ideias básicas, vamos ver quais são os elementos secundários da geometria, beleza? E que elementos secundários seriam esses? Vamos pensar. Nós temos aqui o conceito de semi-reta, tá? O que é esse conceito de semi-reta? Tecnicamente seria dizer assim, a metade de uma reta. Como uma reta é infinita para todas as duas direções, ou para todas os dois sentidos dela, na verdade, então vamos fazer um conceito de reta aqui. Deixa eu desenhar uma retinha aqui, grotesca, mas vamos lá. Olha, uma reta vai crescendo até o infinito para a direita e vai crescendo até o infinito para a esquerda. Se nós tomarmos um ponto dessa reta aqui em algum lugar, vou chamar aqui de ponto A, para a direita eu vou ter uma semi-reta. Então eu poderia dizer o seguinte, desse ponto A para a direita eu vou ter uma semi-reta, tá? Porque agora essa semi-reta tem um ponto de início. Vou chamar aqui, ela se inicia no ponto A. Do mesmo modo, desse ponto A para a esquerda eu vou ter outra semi-reta. Joia? Então esse é o conceito de semi-reta, tá bom? É como se uma reta fosse possível dividi-la no meio, dando possibilidade de iniciar uma reta a partir daquele ponto. Então se uma reta tem um início, então ela não é mais caracterizada como reta, mas sim como semi-reta. Tá joia? Então na verdade uma semi-reta é isso. Você define um ponto para iniciar e aí define a direção que você quer construir a reta, e esse comprimento aqui que inicia em um ponto específico, que no caso eu vou chamar de ponto A, ela é uma semi-reta, tá ok? Então é bem tranquilo o conceito de semi-reta. Qual é outro elemento interessante que nós podemos encontrar aqui na geometria? Tá bom? Olha aqui a ideia de semi-reta, tá bom? Uma semi-reta pegando aqui do ponto A para baixo, é uma semi-reta R, do A para cima, uma semi-reta S. O próximo conceito é o conceito de segmento de reta. O conceito de segmento de reta já é bem tranquilo, porque a gente imagina e entende que seja bem comum no dia a dia das pessoas. Um segmento de reta ele tem um início em um ponto e o final no outro ponto, tá? E entre esses dois pontos tem um alinhamento de pontos. A gente pode dizer que o lápis ou a caneta, tá, é um bom representante de um segmento de reta. Podemos dizer aí que tem outros elementos bem fáceis da gente pensar. Um canudinho de tomar refresco pode ser considerado como um segmento de reta, tá bom? Não tem direção, assim, é específico, qualquer direção serve, e tem um começo e também um final, tá ok? Então essa é a ideia de segmento de reta. Avançando ainda mais nos elementos secundários, a gente vai encontrar aqui outro elemento chamado de ângulo. O que são ângulos? Aqui eu tenho três representantes de ângulos, tá ok? Quando a gente toma dois segmentos de reta, aliás, duas semi-retas que partem do mesmo ponto, olha, aqui eu tenho o ponto B, eu tenho uma semi-reta vindo para a esquerda e uma semi-reta vindo, no caso, para baixo.
entre essas duas semirretas aqui vai existir uma determinada abertura, tá bom? E essa abertura nós denominamos de ângulo, tá? Então, quando em uma semirreta, vou fazer aqui um exemplo. Eu tiver aqui uma semirreta na horizontal, outra semirreta na vertical, o ângulo que vai existir aqui é bem conhecido no nosso mundo natural, porque as nossas construções, tanto prediais quanto de mobiliários, usa muito esse ângulo para fazer os cantos das coisas, né? É um canto de uma mesa, é um canto de uma casa ou coisa parecida. Então esse ângulo ele é chamado de ângulo reto, tá bom? Só que dando uma adiantada no nome desse ângulo. Aqui eu tenho outra ideia de ângulo, tá bom? Entre essa semirreta aqui que eu vou chamar de semirreta R e essa outra aqui que eu vou chamar de S, existe essa abertura, esse espaço aqui, ó, tá bom? E essa abertura aqui é chamada de ângulo. E a gente mede pelos graus, por graus, vamos dizer assim. Então, esse ângulo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ele está marcando 57 graus, esse outro 90 graus e esse aqui 113 graus, tá ok? Então, é mais ou menos isso o conceito de ângulo. Bom, para entender melhor, né, essa ideia de ângulo, utilizamos o GeoGebra. Vou ver se vai funcionar aqui um link para uma construção que nós fizemos. Vou verificar se vai ser possível, tá bom? Vamos visualizar aqui para ver se nós conseguimos mostrar a ideia de ângulo. Parece que vai ser possível. Olha só. Vamos tentar ver se ele carrega aqui. Carregou. Olha só. Tentando ver a ideia do ângulo. Vou pegar aqui, eu tenho uma semirreta apontando para a direita. Esse pontinho aqui é móvel, tá vendo? Se a gente mexer esse pontinho, tá? A gente vai conseguir criar aberturas. Aquela semirreta inicial que eu tinha continua sendo aqui. A semirreta que vai ser movimentada vai estar aqui, criando a ideia de retas. Tá vendo? Então, aqui está a medida do ângulo que eu estou abrindo. Então, esse ângulo até aqui tem 127 graus. Se eu trouxer ele um pouquinho mais para cá, ó, colocar na vertical e na horizontal, o ângulo fica de 90 graus. Baixando a medida um pouquinho mais, eu vou ter 50 graus aqui nessa região. Começando sempre desse ponto inicial, que seria a ponta dessa semirreta. Indo para outra ali, vamos ter essa quantidade de graus. E assim vocês podem perceber que à medida que a gente movimenta uma das semirretas, o ângulo vai aumentando até que, se ele chegar novamente no mesmo espaço, no mesmo ponto que ele partiu, nós teremos aqui um ângulo completo, certo? E esse ângulo completo, no caso, mede 360 graus, tá bom? Então, o ângulo completo mede 360 graus. E aqui nós temos a ideia de ângulo de um modo bem tranquilo, bem dinâmico, ok? Então, aqui está o conceito básico de ângulo. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, sobre os ângulos, a gente pode aprender bastante coisas. A primeira delas é sobre a classificação dos ângulos, tá ok? Então, como é que seria essa classificação dos ângulos? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para melhorar um pouco para a gente. Vamos ver, vou colocar aqui um 200, acho que tá bom assim. Olha. Então, aqui eu tenho, ó, quando é que um ângulo vai ser chamado de ângulo agudo? Toda vez que a medida dele for menor do que 90 graus, tá ok? Então, se o ângulo for menor do que 90 graus, ele é agudo. Quando é que ele vai ser um ângulo reto? Toda vez que a medida dele for igual a 90 graus. Quando é que um ângulo vai se chamar ângulo obtuso? Quando a medida dele for maior do que 90, mas for menor do que 180. E um ângulo vai ser chamado de ângulo raso quando sua medida for igual a 180 graus. Tá bom? Essas são as classificações de um ângulo. Bem,
Então vejam só, aqui tem alguns exemplos de ângulos. Ó. Deixa eu colocar aqui, isso. Temos 3 ângulos aqui na mesma posição. Vamos olhar o vértice como sendo o ponto inicial desses ângulos. O ponto C é o vértice. Ó, então o ponto C para o B, e do C para o D, e do C para o A, são segmentos de reta, formando ângulos. O ângulo de 63 graus, por exemplo, é esse ângulo formado entre o lado que está na horizontal e esse lado aqui que está inclinado, tá bom? Essa abertura é de 63 graus, enquanto que a abertura entre os lados AC e CD é de 117 graus, tá bom? Então, esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, então ele se chama obtuso, certo? Olha aí, obtuso. Esse aqui é menor do que 90 graus, então ele se chama agudo. Pronto, ângulo agudo. E aqui nós temos a soma deles dois. Por exemplo, se eu somar 63 mais 117, vai dar exatamente 180 graus, que seria dessa reta que vai para o B e dessa semi-reta que vai para o A, juntos vai dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui seria um chamado de ângulo raso. Joia? Então, é mais ou menos essas as classificações dos ângulos. Bem, dando continuidade aqui então, aqui está as explicações textuais dessas indicações que eu fiz para vocês. Não vamos repetir elas aí porque não é obrigatório e não precisa. Aqui está uma ideia de ângulo reto, tá bom? O ângulo talvez mais importante para a humanidade é o ângulo reto, tá? É o ângulo que coloca exatamente duas retas ou dois segmentos de reta de forma perpendicular. Então essa palavra perpendicular significa que duas retas estão formando um ângulo de 90 graus, tá ok? Bem, vamos avançar. Se a gente compreendeu a ideia de ângulo, a gente pode então classificar dois ângulos quando eles estão juntinhos, somados como complementares, suplementares e replementares. O que significa isso? Está aqui de modo bem fácil. Se eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, aqui, ó, esse ângulo alfa aqui. Então, essa representação média aqui quer dizer medida, tá bom? Eu leio assim, medida do ângulo alfa. E esse outro med e um beta, esse símbolo aqui que parece um Bzinho, é o beta, então é a medida do ângulo beta. Se tenho dois ângulos, que a soma desses ângulos, olha só, a soma deles for igual a 90 graus, então eles são chamados de complementares, certo? Então essa é a ideia. Mas se dois ângulos somados, olha só, se dois ângulos somados der 180 graus, eles vão ser chamados de suplementares. Quer dizer, esse par de ângulos vai ser chamado de suplementar. E se a soma de dois ângulos der 360 graus, eles são chamados de ângulos replementares. Essa é uma classificação bastante interessante, embora não se use muito ela na prática para alguma coisa vamos dizer assim, de muito representativo na matemática, mas vale a pena o conceito, tá bom? A gente usar o conceito. E aí está. Aqui nós temos então, ó, os exemplos. Veja, do lado esquerdo aqui, eu vou ter, por exemplo, esse ângulo de baixo que mede 31 graus e esse outro que mede 59 graus. Os dois estão juntos, tá vendo? Separados apenas por esse lado aqui, ó. Então, se esse lado é comum aos dois ângulos, significa que eu estou juntando aqui, eu posso juntar eles. E os dois juntos, 59 mais 31, dá exatamente 90 graus, tá bom? Então eu digo que esses dois ângulos aqui são complementares.
Por outro lado, o ângulo de 117 e o de 63 estão também aqui, né, dividindo, ou seja, compartilhando um lado. Eles são suplementares, porque estão formando um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, esses aqui são, esse ângulo aqui, esse par de ângulo, né, na verdade, são suplementares, e esse outro par de ângulo aqui vamos dizer assim, são complementares, né? Então, vou colocar aqui a ideia de complementares. Joia? Mais ou menos nesse sentido. Bom, e aqui eu posso dizer para vocês que existem possibilidades de nós fazermos operações com os ângulos, tá bom? O que são essas operações com esses ângulos? Que eu posso somar esses ângulos, multiplicar, dividir, subtrair. Para isso basta a gente imaginar algumas coisinhas, como por exemplo, 1 grau ele tem 60 minutos. Pode ficar muito fácil de relacionarmos ele com o tempo, tá bom? Assim como 1 hora tem 60 minutos, 1 grau também tem 60 minutos. E cada 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 1 grau também tem 3.600 segundos. Tá bom? Essa é a relação entre graus e os seus submúltiplos. Então, 1 grau equivale a 60 minutos e cada minuto desse equivale a 60 segundos. Ou seja, os 60 minutos juntos dá 3.600 segundos. Tá ok? Quando for preciso transformar esses ângulos, a gente vai ter sempre essa possibilidade de transformar para as suas medidas menores. Tá bom? Estamos já quase finalizando aqui a nossa ideia. Vamos verificar aqui apenas como é que nós podemos fazer para poder adicionar ângulos, né? Quando vamos deixar essa parte de adicionar ângulos para um próximo momento. Fica aqui as atividades para vocês, tá bom? Essas atividades, elas são atividades que já está descrito no capítulo que eu deixei na aula de vocês aí no Educa, tá bom? Baseado nessas nossas discussões. E eu espero que vocês consigam respondê-las, tá bom? A parte de operações com ângulos, vou deixar aqui para vocês pesquisarem um pouquinho e tentarem responder só com as ideias de vocês, e na sala de aula a gente vai tirar as dúvidas com relação às operações, tá bom? Todas as outras partes são teóricas, não tem por que tirar dúvidas mais a respeito dela. Então, só vocês vendo os vídeos aqui, lendo o texto, dá para vocês se encaixarem muito bem no aprendizado. Mas as operações eu pretendo fazer com vocês mesmo na sala de aula, tá ok? Então, fica aqui essas atividades para cada um de vocês, beleza? Valeu, meu povo, um grande abraço. Espero que essa aula sirva para fazer vocês crescerem, tá bom? Até mais.